O Vini, ontem teve coletiva, o presidente da Vale, o Fábio Schvartsman, disse que a empresa vai acabar com as barragens mais perigosas, são aquelas construídas com alteamento a montante, como as de Mariana e de Brumadinho. Só para fazer um preâmbulo aqui, Vini, o Andreasa tocou nesse ponto, muito se ouve falar dessas novas palavras, a montante, a jusante, da maneira como são construídas as barragens. José Maria Trindade também falou, essas que são construídas a montante são as mais vulneráveis, as mais perigosas, as mais baratas. As mais baratas, e para o ouvinte entender, montante seria como você imaginar o curso de um rio e a barragem construída como se fosse contrária à direção que a água está seguindo. A jusante, considerada a mais segura, eficaz, a mais eficaz, ela é construída no sentido da força da água. Então ela vai tendo uma base construída na parte seca e, portanto, ela oferece mais segurança. Mas voltando aqui ao presidente da Vale, Vini, sim, ele disse que vai acabar com essas barreiras, mas acabar seria imaginar que daqui para frente. Mas e essas que já existem dessa forma? Vão ser reformadas, vão ser reconstruídas? De que maneira? Tem esse tipo de informação? Na verdade, o que ele explica, Edgar, é que existem aí 19 barragens neste modelo a montante, das quais 9 já estavam aí inativas, né? Então, das 19, 9 já estavam inativas e sendo descomissionadas. Então, eles vão partir agora para descomissionar, ou seja, esvaziar essas outras 10 barragens no mesmo modelo de Mariana e no mesmo estilo também de Brumadinho. Então, essas barragens a montante, como você bem explicou, né, que são degraus que as camadas vão se formando conforme os rejeitos vão sendo ali acumulados. Esse tipo de barragem a Vale agora não vai mais aplicar, não vai mais trabalhar com esse tipo de montagem. E até também respondendo um questionamento do Caio, que muito se fez, né, Caio, que é um questionamento legítimo, que é a questão das sirenes. O Fábio Schvartsman já tinha falado até, e agora voltou a mencionar sobre isso, porque sempre é perguntado, né, e as sirenes, porque ele fala, olha, desde Mariana, obviamente que muitos diretores que estão aqui agora não estavam na época de Mariana, mas lá também foi criado um gabinete de crise e foram feitas ali medidas de segurança. Uma delas era a implantação desse sistema de sirenes. Mas ele diz que nem eles mesmos da Vale sabem se essa sirene foi aplicada ou não. Na hora não sabem, por causa da velocidade com que aconteceu, porque eles têm como uma surpresa este rompimento. Eles não esperavam, apesar do alto risco de dano, ele informa que haviam ali relatórios, monitoramentos recentes. Feito em setembro do ano passado, né? Depois em janeiro também. Isso, o relatório de uma auditoria externa feito por uma empresa alemã de setembro do ano passado, e a última supervisão também mais recente ainda. Ou seja, e essas duas supervisões e esses relatórios atestavam a estabilidade da barreira. Então eles meio que ainda não sabem o que de fato aconteceu, mas vão agora aplicar essas novas medidas, vão esvaziar todos esses tipos de barragens a montante para se precaver de qualquer tragédia parecida como a de Mariana e como a de Brumadinho, né, Edgar? E para isso serão necessários aí 3 anos, de 1 a 3 anos, o que vai demandar aí 5 bilhões de reais para descaracterizar todas essas estruturas. Então, nos próximos 45 dias aí eles vão encaminhar projetos para os órgãos ambientais do governo de Minas, e aí eles vão poder parar com o trabalho nessas barragens. Mas vamos ouvir uma palavrinha então do presidente da Vale, o Fábio Schvartsman, falando dessa decisão que ele diz que é inédita aí da Vale, Edgar. Essa decisão terá um impacto produtivo na companhia. A Vale retirará da sua produção 40 milhões de toneladas ano de minério de ferro, quando todas as operações estiverem paralisadas,
e 11 milhões de toneladas de pelotas, representando um esforço inédito de uma empresa de mineração no sentido de dar uma resposta cabal e à altura da enorme tragédia que nós tivemos em Brumadinho. Temos a satisfação, se é que é possível dizer dessa maneira, de dizer que esse plano foi produzido 3, 4 dias após o acidente. E é um plano definitivo, que não tem, é um plano drástico, para não deixar dúvida de que todo o sistema da Vale está absolutamente seguro. Pois bem, Edgar, agora, apesar desses números que foram divulgados aí pela Vale, alguns dados da Agência Nacional de Águas mostram que existe aí uma certa incompatibilidade, uma certa incoerência no discurso, porque elas mostram, Edgar, que a Vale ela tem 175 barragens, das quais 56 estão na categoria de alto dano potencial associado. Ou seja, 1 a cada 3 barragens da Vale pode causar este estrago parecido como foi de Brumadinho e de Mariana, ou seja, um número muito maior do que está sendo divulgado pela empresa. Sim, vamos a Brasília, vamos falar com o Zé Maria Trindade. Que situação, hein, Trindade? Olha só, para começar o papo, já dou o dado para vocês, a Agência Nacional de Mineração tem apenas 35 pessoas para fiscalizar aí um número total de 790 barragens de rejeitos no país. Quer dizer, tem tudo para dar errado isso aí, Zé. Como é que você vai conseguir tirar a eficiência de um funcionário que mal tem tempo de verificar as barragens que estão ao redor? Imagina essas 790 para 35 pessoas. É brincadeira, né? Edgar, ontem eu fiz uma provocação. Eu disse no Pingos, né, de que se alguém encontrasse com o diretor da Agência Nacional de Mineração, que avisasse ele que houve a tragédia em Brumadinho, porque parecia que a Agência Nacional de Mineração não sabia, né? Sim. As agências estão paralisadas, elas foram tomadas por políticos e apadrinhados e se aliaram a quem elas tinham que fiscalizar. Todas as agências, a de transporte é assim, a do consumidor é assim, as agências foram mesmo tomadas, inclusive pelo poder que tinha que ser fiscalizado, né? Isso é horrível. E eles me mandaram uma nota dizendo o seguinte, explicando que todas as fiscalizações estavam em dia, que houve uma fiscalização em dezembro do ano passado e que tudo foi perfeito nesta barragem que desmoronou, quer dizer, uma defesa explícita da Vale. Quem caiu na verdade, foi a Vale. É o seguinte, em engenharia, Edgar, paralisação é um palavrão do tamanho do mundo. Qualquer obra paralisou, aí tem custo de manutenção, custo de paralisação e depois a retomada, que é muito caro. Manter um alto-forno ligado é caríssimo. Esta manutenção, desligar o alto-forno para retomar de novo, é muito mais caro e perigo de desmoronamento, de não voltar a funcionar. Então é mesmo caro e tem que ser assim. A manutenção é sempre mais barata do que o reparo. Isso é tradicional. A Vale do Rio Doce está numa batalha em 2 campos. Primeiro, a imagem em nível internacional e segundo, jurídico. E estas ações aí são lógicas, né, e visam exatamente tentar salvar a empresa. É aquela velha história de cortar o membro doente para salvar o corpo, né? Não tem outra saída. É isso ou nada. Sobre a fiscalização, Edgar, eu fiquei sabendo, através de fontes do Palácio do Planalto, ligadas ao Gabinete de Segurança Institucional, de que haverá a formação de um grupo de emergência no governo, ou seja, pode até ser uma nova estatal ou um grupo para fiscalizar de uma maneira emergencial e depois mais de perto aí todas as barragens do país. Zé, só complementando aí a tua brilhante análise, né, para você ver como que o aparelhamento, o apadrinhamento prejudicam o funcionamento do Estado, né? Você falou da Agência Nacional de Mineração, apenas 35 pessoas. O que a gente vê, Edgar, são muitos
muitos burocratas e pouquíssimos técnicos, né? Se você juntar todos os órgãos estaduais e federais responsáveis por esse tipo de fiscalização, são 31 órgãos, só que tem só 150 funcionários encarregados desse tipo de atividade. Não à toa, e desses 31, só 20 fizeram algum tipo de vistoria. Então não é à toa que só 3% das barragens no Brasil passaram por alguma fiscalização nos últimos tempos. No caso de Minas Gerais, até complementando a informação que o Vini trouxe, a mina do Córrego do Feijão teve a sua ampliação aprovada em dezembro do ano passado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, na gestão ainda do governador Fernando Pimentel do PT. Então, assim, a gente claramente... Essa avaliação sequer foi bem feita, né? Claramente atendeu a critérios políticos e não técnicos, isso é evidente. E dessas 790 barragens de rejeito, né, que a gente está falando, de rejeito de mineração, 42% estão em estado de irregularidade. A gente está falando de barragem que não tem autorização, outorga ou licenciamento. É uma situação gravíssima. A gente está num país aí com quase 25 mil barragens registradas e estimativa de que haja 3 vezes mais. Então, é uma crise de fiscalização com alto potencial de dano e de tragédia. É urgente até, existe aí uma responsabilidade política sobre os ombros desse novo governo para que medidas sejam tomadas. E sobre a Vale, né, isso não é, de novo, não é resposta à tragédia, isso é resposta ao crime. Os 5 bilhões, né, que a gente falou do custo para desmobilizar essas represas, não são nada perto dos 70 bilhões que a Vale perdeu em um dia de pregão na Bolsa. É bom mesmo que eles se conscientizem. E é menos da metade do que os bens já bloqueados pela Justiça. Então, que eles tomem vergonha na cara e comecem a cuidar da população nas imediações das atividades dele, até porque no artigo 225 da Constituição já está previsto não só os direitos difusos às questões ambientais, como também o dever de reparação no caso desse tipo de desastre natural, entre aspas. Fala, Zé. Olha, Edgar, custei a aceitar o término da fala do Caio, que eu fico incomodado. O governo está com um problemão, está com a folha de pagamento muito grande, tem muito funcionário e não sabe o que fazer com eles. E a gente vê que falta funcionários em pontos importantes. Aí há de se perguntar, onde é que estão esses funcionários públicos? Onde o governo está gastando tanto dinheiro com a folha de pagamento e com a previdência do setor público? Quer dizer, é uma desorganização geral. Quer dizer, faltam funcionários públicos em locais estratégicos e importantes e sobram funcionários públicos, sei lá onde esses funcionários estão. E houve um debate no governo, Edgar, muito sério nos bastidores e que não foi divulgado, sobre essa ideia do general Mourão, que estava no exercício da presidência da República até hoje cedo, de estatizar de novo a Vale. Quer dizer, aquela velha história, aquele sentido militar das Brás, né? De Cobra, de não sei o que Brás, das estatais, como se o governo resolvesse tudo, assumir agora a Vale, assumir problema, assumir dificuldades e problemas futuros, né? Gastos e prejuízos. Não é hora. E aí Paulo Guedes acionou o ministro Onyx Lorenzoni e formou uma barragem no governo para evitar essa ideia de reassumir, ou seja, reestatizar a Vale. Sobre as agências, no momento do início ali da privatização que aconteceu no governo Fernando Henrique, as agências reguladoras foram criadas para acompanhar, fiscalizar e dar normas, né, para assuntos que estavam saindo das mãos do governo. Telecomunicação, elétrica, estradas, né, e mineração. Só que elas não deram conta, elas foram aparelhadas e ficaram isoladas. E agora a gente vê que, a Agência Nacional de Mineração ninguém nem sabe quem é o presidente dela. Tá certo, Zé. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você em Brasília, meu camarada. Perfeito. Bom dia. Edgar.